É tão bom estar com vocês, gente. How many of you were here this morning? Quantos de vocês estavam de manhã aqui? Levante suas mãos. Oh, wow, look, so many of them were not here. Tem tantas pessoas que não estiveram aqui. A fresh crowd. Tem uma plateia fresca Yes. aqui para nós. Well, I'm so excited for tonight. Eu tô tão animado por hoje à noite. Before I do tonight, Gabriel, you guys have been so incredible. Antes de começarmos, eu só queria dizer, Gabriel, vocês estão sendo tão incríveis. Thank you guys so much for inviting me out. Obrigado, gente, por terem me convidado. You guys have such a wonderful church. Vocês têm uma igreja tão linda, tão maravilhosa. Your pastors are incredible. Seus pastores são incríveis. I travel all over the place. Eu viajo por todos os lugares, gente. And you guys have some of the best pastors. E vocês têm um dos melhores pastores que eu já vi. You guys should feel it. Yeah. If you missed this morning's message, Se você perdeu a mensagem de hoje de manhã, do me a favor, faça um favor. go and watch it on YouTube. Vá e assista ela no YouTube. Because I feel like God gave me a message for this morning. Porque eu acredito que Deus me deu uma palavra para esta manhã. I've preached at other places, Que eu já preguei até em outros lugares. but I really feel like it's the word of the Lord for what God's Mas eu doing. senti que é a palavra de Deus para o que Ele está fazendo aqui. Will you guys do that? Vocês vão fazer isso? And tonight's going to be an addition to that. E hoje à noite será uma adição a isso. I wanted to speak a different message tonight because I feel like I had two messages for the church. Eu queria trazer essa mensagem diferente hoje à noite porque eu sinto que são duas Can we do mensagens that? para essa igreja. Podemos fazer isso então? Are there any young men that went through the rite of passage here tonight? Aqui tem algum jovem que passou ontem pelo rito de passagem? Levante sua you mão. raise your hand? Levante sua Okay. mão, os jovens que estiveram no rito. Listen, Escuta. I just want to talk about these young men for a little bit. Eu só quero falar um pouquinho sobre esses jovens antes de começarmos. We had our men's conference, Tivemos a conferência dos homens, which was so powerful. que foi muito poderosa. Great job, Bruno and Foi um team. ótimo trabalho, Bruno e time. But when they, Dá um salve de palmas de Yeah. verdade. invited me to come, Quando eles me convidaram para vir, I told Bruno, Eu disse do you ao need Bruno. do you need me to open that for you? Oh, it's okay. That's We'll just okay, keep it that's right okay. here. No, no, Let's no, do no, no. it. No, it's okay. Oh, you can have that. ok. I told Bruno and the team, Eu disse pro Bruno e pro time, I don't want to just come do a men's olha, conference. eu não quero vir só para fazer uma conferência de homens. We have to initiate the young men. Nós precisamos fazer uma iniciação com os homens mais jovens. We have to do a rite of passage for them. Temos que fazer um rito de passagem para eles. It's so important É tão importante that we give these young men a clear pathway into manhood. que nós possamos dar para esses jovens um caminho claro para a hombridade. The greatest gift that we can give a young man is a clear pathway into manhood. O melhor presente que podemos dar para um homem jovem é um caminho claro para a hombridade. Because no young man should stumble his way into manhood. Porque nenhum homem jovem deveria tropeçar o seu caminho até a And maturidade. the rite of passage for a young man, it marks the moment when he steps into responsibility. Então, o rito de passagem para um jovem marca o momento que ele pisa na responsabilidade. And we as men, E nós como homens, and we as a church, e nós como igreja, get to rally around these men. podemos nos reunir ao redor desses homens. And we get to say, we believe in E you. podemos dizer a esses jovens, nós We're acreditamos with em you. vocês, estamos com vocês. You're not alone. Vocês não estão sozinhos. We're here to help you. Nós estamos aqui para ajudá-los. This is what we have to do as a church Isso é o que nós temos que fazer enquanto igreja. to grow strong, healthy men. Criar homens saudáveis e fortes. This isn't my model. Isso aqui não é a minha garrafa. This isn't the church model. Desculpa, não é o meu modelo, não é o modelo da igreja. This is Jesus's Esse é o model. modelo de Jesus. This is what Father God did for Jesus. É isso que Deus Pai fez com Jesus. He gave him a rite of passage. Deu a ele um rito de passagem. So when you see these young men Então, quando você vê esses jovens who are brave enough to jump into the rite of que passage são corajosos o bastante para ter pulado dentro do rito and de who are on the passagem journey of becoming strong, confident, capable men, e que estão no caminho de se tornarem fortes, confiantes e capazes, stand with them, se posicione junto a cheer eles. them on, Torça por eles. encourage them. Encoraje-os. They're a part of our tribe. Eles são parte da nossa tribo. This is what God is building in us. Isso é o que Deus está construindo no meio de nós. Can we stand and give them a hand? Será que nós podemos nos levantar e impor mãos sobre eles e celebrar Yes, eles um give 'em a hand. pouco? Isso, bata palmas a eles, celebre eles. Parabéns, meninos.
Ok. So good. So good. So good. Gabriel said, if you come, Gabriel disse, se você I'll give vier, you the finest sparkling eu water. vou te dar a melhor água com gás. That's why I came. É por isso que eu vim, gente. Oh, I hope I don't spill that. No, it's okay. Okay. Tonight, I want to talk about chaos and order. Hoje à noite eu quero falar sobre caos e ordem. I love this message. Eu amo essa mensagem. I love the book of Genesis Eu amo o livro de Gênesis, because Genesis is all about order. porque Gênesis é tudo sobre ordem. It's all about divine order. É tudo sobre ordem divina. How God set up the heavens and the earth. Como Deus estabelece How céus he e set up terra. mankind. Como Ele estabelece a humanidade. And I know E eu sei a few things about order algumas coisas a respeito de ordem. because I have 5 kids. Porque eu tenho 5 crianças, gente. 5 filhos. I've got, I used to have 5 chickens, Eu costumava ter 5 frangos, but 2 of them just died. mas 2 morreram. The only thing chickens are good at is laying eggs and dying. A única coisa que frangos e galinhas são bons é botar ovos e morrer. Do you guys have chickens? Vocês já tiveram galinha? Anybody have chickens here? Alguém aí já criou galinha? Do your chickens die too? As galinhas de vocês morreram também do nada? Why do they die so Por much? que eles morrem tanto? I had like 30 Eu chickens tinha tipo 30 galinhas. in the last like 2 years. E nos últimos 2 anos. You want to know why? Ah, Everything likes chicken. olha só, gente. Tudo gosta de galinha. Everything. Tudo. You like chicken. Você gosta de galinha. I like chicken. Eu gosto de galinha. Cats like chicken. Os gatos gostam Coyotes, de galinha. Os coiotes. skunks. Os gambás. Everything likes chickens. Tudo gosta de galinha. This has nothing to do with my message. Isso não tem nada a ver com a minha mensagem. Oh yeah, can I show my family? Of course. Vocês podem botar a foto da família dele, por favor? I forgot you guys weren't here this Eu morning. esqueci que vocês não estavam aqui hoje de manhã. They're good looking, huh? Eles são bonitos, não Yeah. são? É. So this is my son Elijah. Esse é o meu filho Elijah. That's his wife A Allie. esposa dele, Ellie. This was a year ago. So I have a little granddaughter, Isso foi Olivia. 1 ano atrás. Então agora minha She's neta, so cute. Olivia, já nasceu. Ela é muito I'm a fofa. grandpa. Eu sou um avô, gente. This is my son Liam. Esse é o Liam, meu filho. He's 4 years Ele old. tem 4 anos de idade. This is me. Esse sou eu. That's my wife, Essa é a minha esposa, Lauren. Lauren. My daughter Edie. Minha filha, Iri. She's 6. Ela tem 6 anos. She's so cute. Ela é muito fofa. That's my daughter Riley. Essa é minha filha, Riley. And she just got married this year. Ela acabou de se casar, gente. So we're going to have more grandkids Então nós vamos ter mais netos. soon. Logo. You know, be fruitful, multiply. Sabe? Sejam frutíferos, multipliquem-se. That's my son Evan. E esse é o Evan, meu filho. He's 22. Ele tem 22 anos. He's strong. Ele é forte. He's a good man. Ele é um bom homem. He's single. Ele é solteiro. If you're 22, 23, 21, Se você tem entre 21 e 23 you're anos, single, está solteira, you're beautiful, é bonita, you want to marry into the best family, quer se casar Would com you alguém da stand melhor up, please? família, você pode se levantar You know, no seu stand lugar. up. Levante-se no seu would lugar. you stand up? Se levanta aí. Bro, what is wrong with you? What is wrong with your O que church? está acontecendo com essa igreja? What? My son. É o meu filho, cara. Oh, gosh. I'm done. Pra mim, chega. She's married. As meninas são casadas e outra é um She's neném. married. Ela é casada. He's single. Ele é solteiro. Do any of you, dude, is this your fault? It's not my fault, I swear. Yes. I'm doing it right. No, this is your fault. It's not my fault, I promise. Maybe he needs to translate. No, it's not the case. He's single. Ele é solteiro. Are there any ladies Tem alguma mulher in the right age range, na idade correta, adequada? not a cougar, Eu não quero uma mais velha that want to marry into a good family? queira entrar numa boa família. What is wrong? acontecendo? Bro, you said, I come to your church. Você- There's lots of young ladies here. Você disse, vem pra minha igreja, My tem son um monte can de find jovens aqui, minha filha pode encontrar uma.
Meu filho! It wasn't my fault. I'm sorry. I just messed it It's up your right fault. now. No, it's not. I just messed it up right now. I'm moving on. I'm done. Vamos lá, chega. Vamos You pra ruined frente. the start to our No, I'm message. sorry. I didn't. Please take my family down. They've been shamed. Tira minha família, por favor. Eles foram envergonhados nessa noite. Come here. Vem cá. Chega aí. We're good. Tá tudo bem. I'm just going to preach, Pastor. Vamos lá, eu vou só Just pregar going to mesmo. preach. Vamos lá, vamos pregar. I was trying to build a connection. It Tava didn't work. tentando gerar uma conexão, acho que não deu certo. I've never had that before. Isso nunca aconteceu antes. It's not my fault. It is your No, it's fault. not my fault. Yeah. Chaos and order. Caos e ordem. I'm here to get your house in order. Eu vim aqui pra botar a casa de vocês em ordem. All right, we're moving on. Vamos lá, vamos seguir. Tonight we're going to read from Genesis 1. Hoje nós leremos Gênesis 1. We're going to read a bit tonight. Nós vamos ler um bocadinho hoje. 1 all the way to 26. Nós vamos ler do 1 até o 26. We got to lay a foundation tonight. Nós precisamos construir uma base sólida. Because what I believe is that God wants us to live in divine order. Porque eu creio que Deus quer que nós vivamos em ordem divina. How many of you want to have divine order in Quantos your de life? vocês querem ter ordem divina em suas vidas? Yeah. So we're going to look at how God set up creation, Então nós vamos ver como Deus estabelece a criação and we're going to look at how to create divine order in our e lives. veremos como podemos criar ordem divina em nossas vidas. Everybody say, I'm ready. Todos digam, estou pronto. Let's go. Let's go. All right, here we go. Gênesis 1. All the way to verse 26. Ok. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até o 26, tá? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento e das que ficam por cima. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, Deus disse, ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com sua espécie, e assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então Deus disse, haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre dia e a noite, sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, fazer separação entre as luzes e trevas, e Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então Deus disse, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie e todos os animais rastejantes da terra de acordo com sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Woo! Can we give him a hand? A hand you mean a clap? Vocês podem dar uma salva de Give him a palmas hand. para That's a mim. lot of reading. Foi muita leitura. Yeah. You guys don't have to read the Bible tonight because we already did that for you. Vocês right? não So you got precisam it. ler a Bíblia agora à noite porque nós já lemos para você agora. What is God doing? O que Deus está fazendo aqui? God is setting up a beautiful masterpiece. Deus está criando um belo quadro. God spent a whole chapter building a masterpiece. Deus passou um capítulo inteiro construindo uma obra de arte. And he's taking chaos and he's bringing order to it. E ele está pegando o caos e trazendo ordem para isso. In the beginning, No começo, it says, in the beginning, a Bíblia diz no princípio, it was formless and void. a terra estava sem forma e vazia. If you actually dive into that, Se você mergulhar nisso, it doesn't just mean that there was nothing. não significa apenas que não tinha nada lá. There was chaos. Havia caos. There was darkness, there was chaos. Havia escuridão e havia caos. God came in and he began to separate dark from light, Deus entra na história e começa a separar trevas e luz, night from day. noite e dia. He's separating water from Ele land. está separando terra e água. He's taking things that are chaotic Ele está pegando coisas que estão caóticas and he's placing them in order. e colocando elas em ordem. Are you guys with me? Vocês estão comigo aqui? But he doesn't just do that. Mas ele não faz apenas isso, He goes even deeper. ele vai ainda mais profundo. When he starts to address the plants, Quando ele começa a dar destino às plantas, he doesn't just make fruit trees. ele não faz apenas árvores frutíferas. He says, oof. You know when you click it and then it clicks and clicks and clicks? yes, That's not what good. happened. Right here. When God gets to trees, Quando Deus chega nas árvores, he makes trees according to their kind. ele faz árvores de acordo com sua espécie. God doesn't just make plants. Ele não faz só planta, He didn't just make fruit. ele não faz só a fruta. There's not like a lemon tree Não é como se uma árvore de limão that's producing bananas produzisse banana. and limes E aí as limas and papayas. e também os mamões. What was that thing I ate earlier? Qual foi aquela guava? Ele comeu Guava. goiaba hoje. Ugh. Ele não gostou. Right? The tree's just not random. Olha, as árvores não foram aleatórias. It's not chaotic. Não foi caótico. The tree is making fruit according to its kind. A árvore começou a dar frutos segundo a sua espécie. And when it gets to animals, E quando chegou nos animais, God doesn't just make fish. Deus não fez só, toma peixe. He makes fish according to their Ele kind. fez peixes de acordo com suas espécies. He's very specific, isn't he? Ele é muito específico, não é? But he goes even a step further than that. Mas ele ainda vai um passo além disso. He gets to the animals, the fish, Ele chega nos animais and he gives them a job. e dá a eles um serviço. He says to the fish, Ele diz aos peixes: be fruitful. sejam frutíferos, Multiply. multipliquem-se. You have a job. Vocês têm um trabalho. You're a fish. Vocês, peixes, Do your job. façam seu trabalho. If he doesn't give that instruction, Se ele não tivesse dado essa instrução, then a fish just lives for itself. então o peixe somente viveria ali Just por si swims mesmo around. e ficaria nadando por aí. As God is creating, Mas enquanto Deus está criando Creation. a criação, he's creating creation with a specific set of rules. ele está colocando e criando a criação com com Do regras this. específicas. Faça isso, Do that. faça aquilo, Look like this. pareça-se assim, Look like that. se pareça assim. And he's creating a masterpiece. E agora ele está criando uma obra-prima. He's creating with divine order. Ele está criando com ordem divina. Everybody say divine order. Todos digam ordem divina. We get all the way down to verse 23. Aí nós chegamos no versículo 23. And God brings man into view. E aí Deus traz a imagem do homem para o quadro.
I want to just go there really quick. Eu quero voltar nesse versículo. Let's see. Oh, sorry. Verse 26. Verso 26, gente, não 23. Forgive me. Me perdoem, não foi o Lucas. I know every other verse in the Bible. Eu sei todos os outros versículos na Bíblia, eu juro. This one I forgot. Esse aqui foi o que eu esqueci. That's a lie. Isso foi uma mentira, tá? In case they didn't know that we were joking. Yes, because they don't get our jokes. They don't always get our jokes. Não, vocês não entendem as piadas, gente. Verse 26. Verso 26. Then God said, Então Deus disse: let us make mankind. façamos o homem. Oh, it's different. Agora tá diferente. In our image. A nossa imagem. When it comes to man, Quando chega no homem, God does something different than the animals. Deus faz algo diferente do que ele fez com os animais. He does something different than the Ele plants. faz algo diferente das plantas. He changes the script. Ele muda o script. Remember, an animal was made according to their kind. Lembre-se que o animal foi feito segundo sua espécie. A plant according to their A kind. planta foi feita segundo sua espécie. A fish according to their O kind. peixe foi feito segundo sua espécie. When he gets to man, Mas quando ele chega no homem, he says, create him in my image. ele diz: façamos segundo a minha imagem. In the image of God. Na imagem de Deus. Male and female. Homem e mulher. This is important. Isso é importante. He's creating divine order. Ele está criando ordem divina. He's saying mankind is different than Ele the está animals. dizendo: a humanidade é diferente dos He's animais. different than the plants. É diferente das plantas. He's different than the birds. É diferente dos pássaros. He's a son of the Creator. Ele é filho do Criador, He was created in God's que image foi criado à imagem de Deus, to also be a creator. para que também fosse um Criador. But he doesn't just create man. Mas ele não apenas cria o homem, He does something else. ele faz algo mais. He says this. Ele diz He says in verse 28, no verso 28, God blessed them Deus os abençoou and he said to them, e disse a eles: be fruitful, sejam multiply, frutíferos e multipliquem-se, increase in number, cresçam em número, fill the earth and subdue it. encham a terra e subjuguem-na. Rule over the fish of the sea and the birds in the sky, Governem sobre os peixes e sobre as aves, over every living creature that moves on the ground. sobre tudo que se move sobre a terra. It goes on and on and on. E aí continua. God doesn't just create mankind. Deus não apenas cria a humanidade, He creates mankind and he gives them instructions. mas ele cria a humanidade e dá instruções. Adam, rule. Adão, governe. Adam, reign. Adão, reine. Adam, produce. Adão, produza. Be a multiplier. Seja um multiplicador. Isn't it interesting Não é interessante that God creates man in the garden? que Deus cria o homem num jardim The garden's beautiful. e é bonito? Has animals everywhere. Tem animais por toda parte. And it says God blesses him. E a Bíblia diz que Deus o abençoou. What does he bless him O with? que ele está o abençoando com? He blesses him with responsibility. Ele o abençoa com responsabilidades. God looks at responsibility and he says, that's good. Deus olha para as responsabilidades e diz: isso é bom. God gives Adam a job and it's called a blessing. Deus dá para Adão um trabalho e chama isso de uma bênção. God looks at Adam and says, I'm going to bless you. Deus olha para Adão e fala: eu te abençoarei. It's not a burden. Não é um fardo, It's a blessing. é uma bênção. Because in order for Adam to be like God, Porque para que Adão possa ser como Deus, he also needs to have something to create with ele também precisa de algo para que ele possa criar, and to e produce para produzir, and to steward e para ser mordomo, and to lead. e para liderar. Listen, men, Escutem, homens, work is a blessing. o trabalho é uma bênção. Responsibility is a blessing. Responsabilidades são uma It bênção. didn't come after the fall. Não veio só depois da queda. It was a part of God's original Foi creation. parte da criação original de That we Deus. be a ruler, a leader, Que nós possamos ser líderes provider. e provedores a protector. e protetores. Did you notice that when God created man, Você percebeu que quando Deus criou o homem, that he didn't create Adam in Genesis 1 verse 1? que ele não criou Adão em Gênesis 1, verso 1, In the beginning, no começo, God created the heavens and the earth Deus criou céus e terra and Adam. e Adão. And Adam was floating E Adão estava flutuando in chaos. no caos. We're spinning. We're spinning. Estamos girando.
He's spinning in Brazilian, I'm spinning in English. Ele está Or girando Portuguese. em português e ele está girando em inglês. There's Adam, Tinha Adão and he's swimming in the e ocean, ele está nadando no oceano and there's no land. e não tem terra. We call him Bob. Nós chamamos ele de Bob. God doesn't do that to Adam, does he? Não, Deus não faz isso com Adão, não é, gente? God sets everything up in order. O que Deus faz é colocar tudo em ordem. Divine order. Ordem divina. He says day, night, Ele diz dia e noite, moon, lua, sun, sol, stars, estrelas, light, day, luz, dia, water, land, água, terra, animals and plants. animais, plantas. And he gives them instruction. E aí ele dá instruções. And then he sets Adam up perfectly for him to succeed. E aí ele dá para Adão um lugar perfeito para ele poder ter sucesso. He set mankind up to succeed. Ele fez a humanidade para que ele sucedesse bem. This is so important. Isso é muito importante você God's entender. not setting you up to fail. Deus não está te levantando para falhar. He didn't set Adam up to Ele fail. não colocou Adão lá para falhar. He set Adam up to succeed Ele colocou Adão para que ele tivesse sucesso. because God cares about divine order. Deus se importa com ordem divina. But even more importantly, Mas ainda mais importante do que isso, God cares about family. Deus se importa com família. So God was setting up a place Então- for Adam and Eve to be successful. Então Deus estava cultivando um lugar para que Adão e Eva pudessem suceder bem. Because family is the picture family is where the kingdom thrives. É porque família é o lugar onde o reino pode prosperar. We talked about it this morning. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. God is always taking chaos and getting rid of it to create order. Deus está sempre pegando o caos e fazendo com que isso se torne em ordem. That was Adam's job, Esse era o trabalho de Adão and that's our job. e esse é o nosso trabalho. Listen, Escute, men and women, homem e mulher, your job is to bring divine order to o chaos. seu trabalho é trazer ordem divina sobre caos. That's what mankind is doing on the earth. É isso que a humanidade está fazendo sobre a terra. We're confronting Nós chaos. estamos confrontando o caos. We're confronting darkness. Estamos confrontando a escuridão. We're creating. Estamos criando. We're like our creator. Nós somos tal qual o nosso Criador. We're driving chaos out Nós estamos expulsando o caos and creating divine e order. criando ordem Constantly. divina constantemente. That's good. Isso é bom, gente. That's your job. Esse é o seu trabalho. You're like, I don't know what my purpose is on earth. Se você ficar, eu não sei qual é o meu propósito na Oh, terra. it's in the beginning. Ah, tá lá no começo. It's to drive chaos out. É só você expulsar o caos. Create order. Criar ordem. It's to drive darkness É out. para você tirar a escuridão. Create order. Criar ordem. It's to bring order to these young men. É trazer ordem para esses jovens. Bring order to these young women. Trazer ordem para essas Bring jovens. order to marriage. Trazer ordem para casamentos. Bring heaven to earth. Trazer céu para terra. That's what we're doing. É isso que nós estamos fazendo. It's not a giant mystery. Não é um mistério gigantesco. The church is lost going like, what are we doing? A igreja está perdida dizendo que nós Everything's a fazemos. mystery. Tudo é um grande mistério de No. Deus. Não. Be fruitful. Sejam frutíferos. Produce fruit. Produzam frutos. Look at your life. Olhe para a sua vida. If it's not producing Se fruit, não estiver produzindo frutos, you need an adjustment. você precisa de ajustes. If you're not Se multiplying, você não está multiplicando, you need an você adjustment. precisa de ajustes. Men, listen. Homens, escutem. Your job is to O reproduce. seu trabalho é reproduzir. What's the sign of maturity for a man? Qual é o sinal da maturidade para um homem? See, a boy consumes more than he produces, Veja, um garoto consome mais do que ele produz. but a man produces more than he consumes. Mas um homem produz mais do que consome. Be fruitful, Sejam frutíferos, multiply, multipliquem, subdue the earth, subjuguem a terra, lead, liderem, rid the earth of chaos. tirem a terra do caos. That's our job. Esse é o nosso trabalho. Okay, Ok. I want to look at 3 origin stories that really matter in divine order. Eu quero falar sobre 3 histórias que realmente importam na ordem divina. You guys still with me? Vocês estão aqui comigo ainda?
3 origin stories. As 3 histórias originais. The first one A primeira delas is how you believe that God created the heavens and the earth. é como você crê que Deus criou os céus e terra. If you think that there was just a big bang Se você acha que só houve um Big Bang from some matter de alguma matéria that was created by nothing, que foi criada por nada, but it did something, mas fez algo, then you have more faith than me. então você é mais crente, você tem mais fé do que eu tenho. How do you take nothing Como é que você pega nada and nothing e com mais nada and have it equal something e isso iguala-se a alguma coisa? without God? Sem Deus. I don't know. Eu não sei. You go. Não tem como. But if you don't understand divine order, Mas se você não entende ordem divina, if you think, Buddha created everything and there was this big bang, se você acha, foi lá o Buda, criou tudo, aí teve um Big Bang, and then creation happened, aí a criação aconteceu, and then you go, what's my job? aí você pensa, qual é o meu trabalho? What's my Qual é a responsibility? minha responsabilidade? I don't have a Não responsibility. tenho responsabilidade. I'm not made in the image of a creator. Eu não fui feita a imagem de um criador. I'm not a son. Eu não sou um filho. I'm not an ambassador. Eu não sou um embaixador. I'm not the hands and feet of Jesus. Eu não sou as mãos e pés de Jesus. I don't have any job. Eu não tenho trabalho nenhum. Eat, Comer, sleep, dormir, be merry, ser casado, sleep with whoever I want, ou dormir com quem eu live quiser, for myself. fazer tudo por mim mesmo. Chaos. Isso é caos. Chaos. Caos. It's chaos, isn't it? É caos, gente. We see it in our world. A gente vê no nosso mundo. People say, I want free love. As pessoas dizem assim, eu quero livre amor. We shouldn't have any rules. A gente não deveria ter regras. Right? There should be no rules. Não deveria haver regra nenhuma. Love is love. Amor é amor. Love is love. Não é amor, é amor. If you love someone, you should share your body with Se você them. ama alguém, você deveria compartilhar seu corpo love. com ele. Isso é Love's amor. amazing. O amor é incrível. And then when we have kids, E aí quando a gente tem crianças, because when you share love, porque quando você compartilha amor, sex, sexo no caso, which isn't love, que não é amor, but sex, mas sexo, because it should be free. como isso deveria ser For livre everybody. para todos. Oh, babies are born. Ah, crianças nascem. And then we go, oh no, E a gente pensa, ah, não, we don't need a baby. eu não preciso de um bebê. That's a lot of responsibility. É muita responsabilidade para Oh, mim. it's not actually a baby. Ah, isso aqui não é um bebê de It's verdade. just this little thing É só essa coisinha pequena. that, you can abort. Sabe, você pode abortar isso. Or the man goes, I didn't want the baby. Ou os homens pensam, eu não queria o I just bebê. wanted the love. Eu só queria o I amor. love you so Eu much. te amo tanto. It's just innocent. É tão inocente esse It's amor. what the cosmos gave É o us. que o cosmos nos deu. Good energy. É boa energia. Oh, but then the wife, the mom is raising the child. Mas aí a mãe está criando a criança. Where's the love? Onde está o amor nisso? Where's the real love? Cadê o amor de verdade What nisso? about the kid? E a criança? Where's my dad? Cadê meu pai? Where's the man in my life? Cadê o Who's supposed to teach homem? me? Quem deveria me Is ensinar? that love to abandon somebody? Isso é amor, abandonar alguém? Is that actually really love? Isso é verdadeiro amor? Does it produce good fruit? Isso produz bons It frutos? produces chaos. Isso produz caos. And then eventually they go, well, what is even a man? E aí, de repente, se começa a pensar, o What's que é a um homem woman? de fato? O que é uma mulher? Oh, you could be whatever you want. Não, você pode ser o que você Be a quiser. tiger. Seja um Be a tigre. cat. Seja um gato. Are they evil? Isso é ruim? Os gatos e os They're tigres são not maus? evil. Eles não são maus. They're lost. Essas pessoas não são más, elas estão perdidas. It wasn't the design. Não é esse o desígnio. And we create chaos. Então, nós criamos o caos. How God created the earth Como Deus cria a terra and your role in it e o seu papel nisso. drives chaos out. Quando você se encaixa no seu papel, você produces afasta order. o caos e produz ordem. It's so simple. É tão simples. It's so simple. É tão simples. You don't have to be a Christian to go, oh, that makes sense. Você não precisa nem ser cristão para pensar, nossa, If faz sentido. everybody lives for themselves, Se todos viverem só para si, it doesn't actually produce good fruit. isso não irá produzir bons frutos. It's chaos. É caos. I gotta tie my shoe. Ok. You preach the rest. I'm gonna preach in a while. We're back. You know when you're watching YouTube, Sabe quando você tá vendo no and it's like YouTube the best part, e aí tá na melhor parte and then you start talking about ice cream? e aí começam a falar sobre a sorvete, commercial. um comercial. That's what just happened. Foi o que aconteceu agora.
If you miss divine creation, Se você perde a criação divina, you miss your job. você perde seu emprego, You miss your role. você perde seu papel And you can't actually find real e satisfaction. você não conseguirá achar Real purpose. satisfação verdadeira ou Because you propósito, can't find it outside of God's divine order for you. porque você não conseguirá achar isso fora da ordem divina de Deus para você. Impossible. Isso é impossível. And you live in chaos. E aí você vive em caos. And you'll ruin your life trying to find pleasure. E você irá arruinar sua vida tentando achar prazer. Number 2, Segunda, the second origin a segunda crença de origem that really matters que realmente importa is your family origin. é a origem da sua família. It's interesting, isn't it? Interessante, não é? Anybody in here choose your family? Alguém aqui escolheu sua família? Did you think like, I want to be Brazilian, Você pensou, eu quero ser brasileiro. 6'2", Eu quero ter 6 pés e 2 inches. ridiculously good looking, Quero ser bonito que dói. you know, brown eyes, Ter olhos castanhos, big muscles, músculos grandes, perfect jawline. uma linha de maxilar He perfeita. didn't choose that. Ele não escolheu isso. That's the burden he's living with. Esse é o fardo que ele está carregando. Gabriel's stuck like this. O Gabriel ficou preso desse jeito. He's not 6'2", Ele não tem 1,80. ridiculously good looking Não with é big muscles. gatão com os He's braços stuck with gigantes. this. He didn't choose that. Ele está preso nesse corpo, ele não It's escolheu not his isso. fault. Não é culpa dele. We all just have to make do with what we've been given, Pastor. Nós temos que fazer o melhor com o que temos. God blinded your wife for a moment. Deus cegou sua mulher por um She said momento. yes. E ela disse sim. Jesus. We don't choose our family, do we? Nós não escolhemos nossa família, não é verdade? We don't. Nós não escolhemos. When you were born, Quando você nasceu, God's design, o desígnio de Deus, everybody say design. e eu estou dizendo desígnio, design. Everybody say design. Todos digam desígnio. Sorry about that. Brother, what else are What you missing? was the first loss of mine? I hope we're preaching the same message. Espero que nós estejamos pregando a mesma mensagem. Bro, you got me I don't blush. even know. You got me blushed in front of I don't everybody. understand one word of Portuguese. Ele não entende nada de português. But twice we've had big mistakes. Mas 2 vezes tivemos grandes erros. A culpa é do Lucas, We're gente. living in grace, aren't we? Estamos na graça, Living in gente. grace. Estamos na graça. Vamos lá. You were supposed to be born into a family that loved you, Você deveria ter nascido numa família que te amou, that cared for you, que te cuidou, that nurtured you, que te nutriu, that created a bond between you and your family. que criou um laço entre você e sua família. Your family is your first A inheritance. sua família é sua primeira herança. Your family is your first inheritance. Sua família é sua primeira herança. They're going to bless you Eles irão te abençoar with connection, com conexão, with identity, com identidade, with confidence, com confiança, with good self-esteem. com boa autoestima. That was God's blessing. Essa foi a bênção de Deus. See, when a baby is born, Veja, quando uma criança he nasce, doesn't have the ability to regulate his own emotions. ele não tem a habilidade de regular suas próprias emoções. Even the most tough, beautiful, smart baby Até o bebê mais inteligente e saudável, can't regulate its own emotions. ele não pode regular a si mesmo. And the mom and the dad, they hold the baby. Aí a mãe e o pai seguram o bebê. Right? How many parents? Quantos pais estão aqui? The baby's crying. O bebê está chorando. What do you do? O que você faz? Stop! Para! Why are you crying? Por que você está chorando? What's wrong with you? O que está errado com você? You're taking after your dad. Você está atrapalhando always seu pai, crying. está sempre chorando. Dude, that was a joke. Did they get it? Yes, they get it. Você está parecendo seu pai, sempre chorando. Gente, done ri, por with favor, the ri, jokes. por favor, ri. They got the joke. Man, you They need got some the joke. caffeine. Bro, it's my third service. How am I supposed to do good if you don't do jokes? Let's do this. No more jokes. Sem mais piada, gente. Chega de piada. Just boring. Agora vai ser padrãozão. That was a joke. Isso foi outra piada. Bro, they don't get it. They don't get it. It's not my fault.
They got it this morning. Yes, they did. I love you guys. Eu amo vocês, gente. When the baby's crying, Quando o bebê está chorando, you pick the baby up, don't você you? pega o bebê, não é? And you rock it. E aí você balança ele. You rock the baby. Você balança o bebê. And what happens? E o que acontece? The baby calms down, O bebê se acalma, right? não é? Not because of the baby, Não é por causa do bebê, because of the closeness. mas por causa da proximidade And the rhythm. e o ritmo. The actual rhythm's built into you. O verdadeiro ritmo está sendo construído It's nele. built into us. It's wired into us to nurture. Isso está dentro de nós para ser nutrido. And then the baby poops all over. Aí o bebê faz cocô por toda parte. Poops all over. Faz cocô por toda parte. And you clean the baby. Aí você limpa o bebê. And you love the baby. E você ama o bebê. You don't go, oh, what a mess. Você não fala, nossa, que bagunça. Poopy baby. Seu bebê cagão. Yes. That was good. You go, it's okay. Você fala, tá tudo bem. It's okay. Tá tudo bem. And then when the baby starts to walk, E aí quando o bebê começa a andar, especially Lucas, especialmente o they Lucas, fall a lot. ele cai muito. And they hit their heads. E aí bate a And cabeça. they're never the same. E aí nunca mais fica igual. Oh, it's just, that's a joke too. Yes, they left. And you encourage them. Você encoraja o You bebê. don't go, stupid baby. Você não fala bebê You estúpido. can't even walk. Você não consegue nem andar. You walk like a baby. Você anda igual um bebê. No. Não. You go, look at you. Você fala, olha só, 2 steps. 2 passinhos. You're amazing. Você é incrível. You're Brazilian. Você é brasileiro. You're like dad. Você é igual o papai. They're with us now. Yes. I'm doing the jokes right. But if you grow up in a home Mas se você cresceu num lar where your parents aren't present, onde seus pais não estavam presentes, they're not present. não estavam They're presentes, not emotionally available. não estão disponíveis emocionalmente, Well, think about it. pense sobre isso. You don't know how to regulate your own emotions. Então você não aprendeu a regular suas próprias emoções. A child can't raise himself. Uma criança não pode criar a si mesma. He requires formation. Ela requer formação. He doesn't know how to take care of himself. Ele não sabe como cuidar de He si. doesn't know how to build his self-esteem. Ele não sabe como construir sua autoestima. Think about this. Pense sobre isso. I want you to pay attention. Quero que você preste A atenção. child doesn't know how to build his own self-esteem. Uma criança não sabe criar sua própria That was never autoestima. his job. Nunca foi o trabalho dela. That was the parents' job. Era o trabalho dos pais. That was the inheritance. Era a herança. You didn't wire you. Você não configurou a si mesmo. You did not wire you. Não foi você que se configurou. You were not the one that wired you. Você não foi aquele que configurou a si You mesmo. were wired in your ecosystem. Você foi configurado pelo seu ecossistema. You were supposed to be wired in an ecosystem of love. E você deveria ter sido configurado num sistema de amor. You're supposed to be wired in an ecosystem of care. Você deveria ter sido configurado num sistema de cuidado, Deep security. de segurança profunda, Safety. de segurança. But so many of us didn't get that. Mas muitos de nós não tivemos isso. And when you don't get that, E aí quando você não ganha isso, you become a survivor. você se torna um sobrevivente. You armor up. Você se arma. You get mean. Você fica mal, Or you get distant. ou distante, Or you get sexy. ou você fica sexy, Or you get funny. ou você fica engraçadão, Sarcastic. sarcástico. You armor up. Você se armou, Because you have to do it to survive. porque você teve que fazer isso para You're sobreviver. not evil. Você não é mal, But then you start going, what's wrong with me? mas aí você começa a pensar, o que está de errado comigo? What's wrong with me? O que está de errado? Something must be wrong with me. Algo deve estar errado em mim, Because my environment doesn't love me. porque o meu ambiente não me ama. Kids don't know that that's not their fault. As crianças não sabem que isso não é culpa delas. They think that something's wrong with them. Elas They're not pensam lovable. que existe algo errado com elas e que elas não são amáveis. Chaos. Isso é caos. It's chaos. É caos. Then they look to the world. Elas olham para o mundo. Oh, do your makeup like this. Ah, faz a sua maquiagem assim. Dress like this. Se vista assim. Jump this high. Pule dessa altura. Make this much money. Faça esse tanto de dinheiro. It's just a prison. É só uma prisão. It's still a prison. Continua sendo uma prisão. Those things aren't evil. Essas coisas não são de todo It's más. not like walking in here looking like a slob is better. Não é como se... what is a slob? Like trash. Não é como se você entrar aqui vestido como um lixo seja melhor. It's not better. Não, não é melhor.
It's why am I doing that? Mas a pergunta é: por que eu estou fazendo o que faço? If the order is messed up, Se a ordem estiver bagunçada, if the divine orders mess up, se a ordem divina não estiver alinhada, chaos is born. o caos nasce. The last one. E a última. Are you guys okay? Vocês estão bem, gente? I'm very funny. Eu sou muito engraçado. But Lucas, Mas o Lucas, he's still learning. ele ainda está aprendendo. No, he's doing so good. Isn't he doing Mas good? ele tá indo bem, não tá, gente? Guys, this is so hard to do. É tão difícil fazer isso So hard to aqui. do. The last origin story that really matters A outra história de origem que realmente importa is your birth into the kingdom. é o seu nascimento no reino. How did you come into the kingdom? Como você entrou no reino? That origin story matters. Essa história de origem importa. It's a birth, isn't it? É um nascimento, não é? You were born into the kingdom. Você nasceu no reino. You were born again. Você nasceu novamente. Do you remember what I said about the family that you were born Você se into? lembra da família, quando eu falei a respeito da família que você nasceu, Supposed to be an inheritance. que era uma herança? If you were born into my family, Se você nascer na minha família, you were loved and cared for. você vai ser amado e cuidado. Lots of challenges, Tem muitos desafios, but I was always loved. mas eu sempre fui I was always amado. cared for. E eu sempre cuidaram de mim. It was a good inheritance. Foi uma boa herança. If you were born into the kingdom, Mas se você nasce dentro do reino, into a body num corpo that was chaotic, que foi caótico, you are not a saint, you're a sinner. você não é um santo, você é um pecador. You have to earn love. Você tem que conquistar amor. If you came to Jesus, Se você vê até Jesus, the Jesus that's religious, um Jesus religioso, it's just another set of rules, isn't it? é só mais um outro set de regras, não é, It's gente? another set of hoops to jump through. É mais outro lugar que você tem que passar pelos And you're trying obstáculos. to do all the right E aí você things, tenta fazer as coisas certas, but you just can't quite succeed. mas você não consegue ter sucesso. Can't quite get approval. Você não consegue ser aprovado. Nobody actually Na can. verdade, ninguém consegue. And we hide. Então nós nos And we escondemos pretend like we're good Christians. e aí fingimos que somos bons But cristãos. really inside we're just bonded. We're still in bondage. Mas dentro de nós continuamos em I cadeias. came to Christ. Eu vim até Cristo, I got saved. fui salvo, I said the prayers. eu fiz as orações, But there's still chaos. mas ainda há caos. Anybody experienced that Alguém já before? passou por isso antes, gente? You gave your life to Você God. deu sua vida a Deus, You came into the kingdom, entrou no reino, but it wasn't actually the kingdom of life. mas não era o reino de vida, It was still a kingdom of bondage. ainda era um reino de cadeias. The Pharisees, Os fariseus, por exemplo, they're reading from the same Bible. eles estão lendo a mesma Bíblia. Bondage, Cadeia, rules, regras, regulation, regulamentos, bondage, cadeia, oppression. opressão. How you came in Como é que você entrou? to the kingdom matters. Como você entra no reino importa. It's not about what you do. Não é sobre o que você faz. It's not about what you've done. Não é sobre o que você fez. He is enough. Ele é o bastante. He makes you whole. Ele te faz You inteiro. don't make you whole. Você não se faz inteiro. It's not about you. Não é sobre você. It's about him. É sobre ele. You live as a son, Você vive como um as filho, a daughter. como uma filha. You're worthy Você é digno because he made you porque worthy. ele te fez digno. You're worthy Você é digno because he died for porque you. ele morreu por você. You can't change that. Você não pode mudar You isso. can't earn that. Você não pode merecer You isso. can't buy that. Você não pode comprar It's isso. free. É grátis. You're obedient. Você é obediente. You obey. Você obedece The same reason why Gabriel obeys his wife. pela mesma maneira que She obeys him. pela mesma razão que o Gabriel obedece a sua esposa e a Shayla obedece a Because ele. of their love, Por causa do amor, their deep love. do amor profundo. Lord, I want to be your son. Deus, eu quero ser seu filho. You love me so much. Você me ama tanto. Everything you do is good. Tudo que você faz é bom. I used to be a sinner. Eu costumava ser um pecador, I used to be in bondage. costumava estar preso. Now I'm a saint. Agora eu sou um santo, Set free by your power. liberto pelo seu poder. Divine order. Ordem divina.
You're doing good. Thank you. What kills divine O order? que mata a ordem divina? What kills divine order? O que mata a ordem divina? For $19.95, I'll tell you. Sorry. $19.95, I'll tell you. Por $19,90 eu contarei a vocês. Foi outra piada, gente. I knew it was funny. You just had to I say made it it right, yeah. Yeah. He's like, you're nothing without me. I'm not even translating that. Yeah, what? It's another. Ele No, diz que- don't. We just have to move on. Isso, vamos embora, continuando. Adam and Eve are in the garden. Adão e Eva estão no jardim. I just want to stay up here and joke the whole time. Eu só queria ficar fazendo piadas com o Lucas o Because tempo I love todo. you guys so much. Porque eu amo vocês. I don't want it to end. Eu não quero nem que acabe So o tempo. É tão divertido estar aqui. Adam and Eve are in the garden. Adão e Eva estão no jardim. I talked about this morning. Falei sobre isso de manhã também. God gives Adam instruction. Deus dá a Adão instruções. Don't eat of the fruit. Não coma do fruto. Eat of anything you want to. Coma do que você quiser. Kill a cow. Mate uma vaca. Eat a camel. Coma um camelo. Eat a bird. Coma um pássaro. Birds are good. You guys eat Os birds. pássaros são bons, a gente come pássaro. But don't eat that fruit. Mas não coma aquele fruto. A little bit later, you see Eve. She's talking to the serpent. Um pouco depois, você vê Eva falando com a serpente. And she eats the fruit. E ela come o fruto. And it says that Adam's with her. E a Bíblia diz que Adão estava com ela. She gives the fruit to Adam. Ela dá o fruto para Adão. And Adam eats the fruit. E aí Adão come o fruto. You would say that it's because you can never deny a naked woman. E isso, o Lucas hoje me contou que é porque você não nega nada para uma mulher pelada. That's terrible. Foi terrível. That's terrible, Foi Lucas. terrível, desculpe, sorry. I didn't say it. Não fui eu que That's what he disse, said. foi o que o Lucas disse. Verdade, foi mesmo, gente, perdão. If you're married, you Se understand. você for casado, você entende o que é isso. It's okay, Pastor. Tá tudo bem, pastor. I'm going to make it better. Eu vou melhorar essa situação. I'll make it up to you. Eu vou te compensar por isso. So Adam and Eve are hiding because they're naked. Então Adão e Eva estão se escondendo porque estão I know, you guys pelados. are like, no, they're not naked, they're just E uncovered. vocês agora estão, não, eles não estavam pelados, eles estavam God's despidos. not ashamed of our bodies. Deus não tem vergonha do nosso corpo. They're naked. Eles estavam pelados. And they're like, oh my gosh, E we're eles estão, naked. meu Deus, estamos nus. We have to cover up. Temos que nos cobrir. You might see me naked. Você pode me ver pelado. They're the only ones in the Mas só garden. tem eles no jardim. It's like you hiding in your closet in your room from yourself. É igual você se escondendo no closet de você mesmo. And God calls, Adam, where are E you? aí Deus chama Adão, cadê você? Because Adam is lost. Porque Adão está perdido. God's not lost. Deus não está perdido. God knows where Adam is. Deus sabe onde Adão está. Adam doesn't know where Adam Mas is. Adão não sabe onde está. And he comes to Adam and Ele he says vem até something to Adão him. e diz algo. He says, Ele Adam, diz, what did you do? Adão, o que você fez? And Adam said, I couldn't deny her. E aí Adão disse, eu não pude negar. No, Não, he doesn't do that. ele não fala isso. He says, it's this woman that you gave me. Ele falou, foi essa mulher It's que her você me fault. deu, a culpa é dela. What? Que? It's her fault. A culpa é dela. I said this morning. Falei isso hoje de manhã. The first Adam blamed. O primeiro Adão culpou sua The noiva. first Adam didn't take O responsibility. primeiro Adão não tomou The responsabilidade. second Adam, Mas o Jesus, segundo Adão, Jesus, he covered us. ele cobriu a He noiva. took Ele responsibility. tomou a He says responsabilidade. it on me. Ele disse, isso é meu problema. What kills divine order? O que mata a ordem divina Our inability to confront chaos. é a inabilidade de confrontar o caos. Chaos thrives any place you don't confront it. O caos prospera em qualquer lugar que você não o confronta. Listen to this. Escute isso. Adam is with Eve. Adão está com Eva. The serpent is talking with her. A serpente está falando com Eva. God gives Adam instruction. Deus deu para Adão as Don't instruções. eat that fruit. Não coma esse fruto. Does Adam step in? Mas aí Adão se posicionou? He doesn't. Não, ele não se posicionou. Our inability to confront chaos A nossa falta de habilidade em confrontar o caos kills divine order in our mata life. a ordem divina na nossa kills vida. it. Mata.
Do you know what the real problem Você is? sabe qual é o problema? Chaos doesn't often look like chaos. Que o caos nem sempre se parece com caos. Doesn't look like chaos. Não parece caótico. When Eve is talking to the serpent, Quando Eva está falando com a serpente, it sounds good. até parece bom. Makes a lot of sense. Faz muito sentido. Don't you want to be like God? Você não gostaria de ser como Didn't he Deus? say that you would be like Ele him? não falou que você seria como ele? The lie. A mentira. God's keeping something from you. Olha, Deus deve estar escondendo algo de você. You're missing out. Você está perdendo algo. You should do it your way. Você deveria fazer da sua maneira. He didn't say that outright. Ele não falou dessa forma. What does the fruit look like? Como a fruta se parecia? The fruit looks good. A fruta parecia boa. She's looking at the fruit. Ela está olhando para o fruto. Smell the fruit. Cheire a fruta. They're looking at the fruit. Está olhando para o The fruto. fruit looks good. A fruta parece boa. Surely the fruit tastes good. Certamente a fruta deveria ter um gosto bom. And if the fruit tastes good, E se a fruta tem um gosto bom, surely the fruit's going to make you feel good. certamente te fará se sentir It's going bem. to strengthen you. Vai te dar força. God grew this tree. Foi Deus que regou It e can't be fez crescer bad. essa árvore. Não pode ser má. God grew this tree. Foi Deus que criou essa And árvore. he waters it. E ele a aguou. Of course it's good. É claro que ela é boa. Our boundaries to keep things out of our life. Os nossos limites em manter coisas fora da nossa vida. Does God have boundaries to keep us from good things? Será que Deus coloca limites para nos afastar de coisas boas? Boundaries aren't to keep people away. Os limites não são para deixar as pessoas longe. Boundaries aren't to keep things out. Os limites não são para deixar as coisas fora. Boundaries are to protect our love. Mas os limites são para proteger o nosso amor. Boundaries are to protect our love. Os limites devem proteger o nosso amor. A husband and wife have boundaries. Um esposo e uma esposa têm limites. Not to keep things away, Não para manter coisas longe, to create a healthy ecosystem. mas para criar um ecossistema The saudável. Bible says it like this. A Bíblia fala assim: If you love me, se você me ama, you'll obey my command. você obedecerá meus Not mandamentos. because God wants to control you. Não porque Deus quer te controlar. He could control Ele you. poderia te controlar But se he quisesse, doesn't. mas Ele não quer. If you love me, Se você me ama, you will obey my commands. você obedecerá What's mandamentos. the fruit of obeying his commands? Qual é o fruto de obedecer mandamentos? Is it less fruit? É um fruto da luxúria? It's more fruit. Não, desculpa. Não é menos fruto, é mais fruto a recompensa de obedecer. When you obey Jesus' commands, it's more fruit. Quando você obedece os mandamentos, você tem mais frutos. Are you guys with me? Vocês estão aqui comigo, gente? See, chaos never introduces itself as chaos. Então, o caos ele nunca se apresenta como It caos. doesn't come, I'm chaos, what's your name? Ele não chega dizendo, eu sou o caos, qual o seu nome? I've been waiting to ruin your Eu life. estive esperando para arruinar sua vida. Let's hang out. Vamos nessa, vamos sair juntos. You know what chaos looks like? Sabe como o caos se parece? Looks like relief. Parece como um alívio. Oh, Ah, I'm really tired. tô tão cansado. I've been through a lot. Passei por muita coisa. One drink won't hurt. Uma bebidinha não vai mudar nada. Stressed. Tô estressado. You know, I carry a lot of stress. Sabe, eu carrego muito estresse comigo. 2 drinks is fine. Tomar 2 bebidas é de boa, You know, sabe? I'm dating this girl. Eu tô namorando essa menina. We really love each other. A gente realmente se ama. It's okay if we sleep together. We're gonna get married. Tá tudo bem se a gente dormir junto. A gente vai se casar de qualquer forma. Yeah, I'm a Christian, but she's kind of working on it. Eu sou um cristão, mas ela tá meio que It's not that trabalhando big of a nisso. deal. Não é grande coisa, It's not that sabe? big of a deal. Não é grande coisa, You não. know? Sabe? I tithe. We do good things. Eu até dizimo, eu faço coisas boas. Hi, I'm chaos. Oi, eu sou o caos. It doesn't look like that. Não parece assim. Chaos comes little by little O by caos little vem by de little by pouquinho em little. pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. It's not a big deal. Não é uma grande coisa. You know, I get triggered sometimes. Às vezes eu tenho esses I gatilhos. say things I don't mean. Falo coisas que eu não deveria. Everybody says things they don't mean. Todo mundo It's faz not that isso. big of a deal. Não é grande coisa. No. Não.
Not until you just leave it alone. Não, até você deixar isso em paz. And that small trigger gets bigger. Aí esse gatilho se And torna bigger. maior e maior And bigger. e maior And bigger. e maior. That's how addiction works. É assim que o vício funciona. You start with something small. Você começa com algo pequeno. It's okay to look and not touch. Ah, tá tudo bem olhar e não tocar. And then looking and not touching isn't fun anymore. E aí de repente olhar e não tocar não tem mais It's like, that's graça. not that big of a deal. Tipo, nem é grande You don't coisa. understand. Você não entende. My wife, she keeps herself from me. A minha esposa, ela She's se afasta mean to de me. mim. Ela é má comigo. She doesn't treat me right. Ela não me trata bem. This woman, she gives me what I deserve. Já essa mulher me dá o que eu mereço. She understands me. Ela me entende. I had a friend have an affair. Eu tive um amigo que teve um caso. A really close friend 3 years ago. Um amigo muito próximo, há Got a 3 anos beautiful atrás. family. E ele tem uma família linda. Beautiful wife. Uma esposa linda. And I'm talking to him. E eu tô falando com ele. He says, you don't understand. E ele falou assim, você não entende. I've never felt love like this before. Eu nunca senti um amor como esse I antes. said, bro, that's not love. Falei, meu irmão, isso não é amor não. It's just excitement. É só excitação. I could go do a line of cocaine Eu poderia cheirar uma linha de cocaína and go rob a bank. e roubar um banco. And it would be fun. Isso seria divertido. So much fun. Tão divertido. But I would be in prison. Mas eu estaria preso. It's chaos. É caos. Fun doesn't equal fruit. Porque diversão não é sinônimo de fruto. I'm like, bro, that woman, Eu falei, cara, essa mulher, that's not love. isso aí que você tá sentindo não é amor, It's não. lust. É luxúria. You don't think we'd all love to just go lust? Você acha que todos nós não gostaríamos de só nos Lust entregar à with whoever you luxúria com quem nós quiséssemos? Y'all could go sleep with someone tonight. Você pode ir lá dormir com... it'd Todos be nós podemos so ir dormir com alguém exciting. hoje. Isso seria tão excitante. We're all like, no, Ele, não. drugs are not exciting. Não, as drogas não são Alcohol's not excitantes. exciting. O álcool não é Sex excitante. is not exciting. Sexo não é It's excitante. only exciting if you're a Christian. Só é se você for um God has a cristão. button. He's like, if you're saved, sex is good. Deus botou It feels good. If you're not, it feels bad. Deus botou um botão dizendo se você é salvo, o sexo é bom, senão não é. Não. It just leads to death. Tudo isso leva à morte. There's a way in which seems right to a man, Existe um caminho que parece reto ao homem, but in the end it leads to death. mas no fim leva para a morte. It's chaos. Esse é o caos. Chaos never starts out looking like chaos. O caos nunca começa se parecendo com survival. caos. Parece como sobrevivência. It looks like trying to escape, Parece como tentar escapar, but it always leaves us astray. mas sempre nos coloca numa prisão. See, boundaries in life are to protect the ecosystem. Veja, os limites na vida são para proteger esse ecossistema. I love Gabriel. Eu amo Gabriel. We're friends. Nós somos amigos. We're friends. Somos amigos. I flew all the way from Redding, California to come here. Eu voei lá de Redding para estar Do aqui. you know what I would not do? Sabe o que eu não faria? I would not show up at his house at 3 a.m. Eu não iria para casa dele às 3 da And come manhã in. e entrar and just eat his food. e comer a comida Hi, dele. Pastor Gabriel. E aí, Gabriel? And lay on his couch E deitar no sofá dele watch TV. e assistir a televisão. I'm here from America. Falando, eu vim lá da We're América. friends. Nós somos amigos. I'm hungry. Eu tô com fome. No, Não, não faria isso. we have boundaries. Nós temos limites. It's not to keep me out. Não é para me manter longe, It's to protect our friendship. mas para proteger nossa Boundaries are amizade. good. Os limites são bons. They're good. Eles são bons. See, when we avoid chaos, Quando nós evitamos o caos, we create more chaos. nós criamos mais caos. What you avoid eventually becomes your ecosystem. Aquilo que você evita confrontar se torna o seu ecossistema. What you avoid eventually becomes your Aquilo que ecosystem. você evita confrontar se torna o seu It ecossistema. becomes who you are. Se torna quem você é. Look at marriage. Olhe para o casamento. Guys, I hate confrontation. Caras, eu odeio o confronto, sabe? I would rather hit my big toe with a hammer than to do confrontation Eu with my wife. prefiro bater no meu dedão do pé com um martelo do que confrontar minha esposa. It's true. E é verdade.
I shot a grizzly bear Eu atirei num with urso my bow and arrow. com meu arco e flecha. A giant grizzly bear. Urso pardo enorme. The 36th largest grizzly bear ever killed with a bow. O 36º maior urso pardo já morto com arco e flecha. It could kill me. Poderia ter me matado. So close to me. Estava tão perto de mim. And it was angry. E ele estava com raiva. I would rather do that Eu faria mais isso than have confrontation with my wife. do que gostaria de ter confrontos com a minha esposa. Eu te prometo. It's not because she's evil. Não é porque ela é má. It's because I'm É scared. porque eu sou assustado. Eu tenho medo. Men, Homens. yeah? Não é com vocês Yes, isso também? am I the only one? Eu sou eu o único aqui. Okay, wives, Esposas. am I the only one? Eu sou o único aqui Or que does pensa your assim. husband avoid you Ou sometimes? seu marido também te evita às Does he vezes. avoid you sometimes? Ele evita ter aquela You conversa. say to him, what's wrong, Você babe? fala com ele, o que tá de errado, amor? Nothing. Nada. I'm fine. Eu tô bem. So, no big deal. Nada I demais. don't want to talk about Não it. quero falar sobre Am I isso. the only one? Será que eu sou o único aqui? No. Because we're men. Porque nós somos homens. Because we're human. Porque somos humanos. Conflict, O conflito, confrontation's scary. o confronto, ele é assustador. And most of us grew up in a home where confrontation equaled death. E a maior parte das vezes nós crescemos num lugar onde confronto Equals significava morte e There vergonha. had to be a loser. Tinha que ter um perdedor sempre. So what did you get wired for? Então, como você foi configurado? Escape, Escape, run, corra or win. ou vença. I have to win. Eu tenho que vencer. No, you're wrong. Não, você tá I have errado. to gaslight you. Eu preciso te I afugentar. have to manipulate you Eu tenho que te manipular. because I don't want to die. Porque eu não quero morrer. I'm scared. Eu tô assustado. Whatever you avoid Tudo que você evita eventually becomes your reality, doesn't it? se torna sua realidade, não é verdade? Avoid conflict in your marriage. Evite o conflito no seu casamento. Does it create peace? Criar isso, se você evitar conflito no seu casamento, isso cria paz? Does it actually create peace? Cria paz, gente? No, why? Não, por quê? Because even though your wife can't see it on the outside, Porque ainda que a sua esposa não possa ver no exterior, there is a war on the inside. existe uma guerra no interior. There's a war. Existe uma guerra. Even though your husband can't see it, Ainda que o seu marido não possa ver, there's a war. tem uma guerra aqui. And the only thing that actually solves that battle E a única coisa que realmente resolve essa batalha is healthy confrontation. é o confronto saudável. Healthy confrontation. Confronto That's the saudável. only way. É a única forma. I talk about myself, Tô falando sobre mim, my feelings. sobre meus sentimentos. Babe, last night, Amor, ontem, when you came home quando você veio pra casa and you were an hour late e você se atrasou 1 and hora I made dinner, e eu fiz o jantar, I felt so sad. eu me senti tão triste. I felt alone. Eu me senti sozinho, I was really disappointed. estava muito desapontado. I love you. Eu te amo, I want to be close. quero estar perto. But when you come home late Mas quando você chega em casa and I atrasado work really hard e trabalho muito and you don't tell me, e você não me diz, I feel like you don't care for me. eu me sinto como se você não se importasse comigo. And if he goes, E aí se ele disser, well, that's your fault. ué, a culpa é sua então. Don't you know I'm at work? Você não sabe que eu tô no trabalho? I'm the one that got this food? Sou eu que paguei por essa comida. There's no peace. Não tem paz. And if she goes, oh, E se ela falar, I'm so sorry, me desculpa, it doesn't create peace. não cria paz. But if she said what she said, Mas se ela falar o que ela disse, and then I come back e aí eu voltar and I say, e oh, disser, babe, amor, I'm so sorry. me perdoa, You're right. você tá certa. I left work late. Eu saí do trabalho I didn't call you. tarde, não te liguei. You're over here working hard. Você tava por aqui fazendo um trabalho duro. You're trying to create something beautiful Você for our tá family. tentando criar algo bonito para nossa I família. understand how that sends that message. E eu te entendo a mensagem que ficou. so sorry. Me perdoa. I don't like that conversation. Eu não gosto dessa conversa, It's not não. a fun conversation. Não é uma conversa I'm divertida. not like, let's do this tomorrow. Eu não tô aqui pensando, vamos fazer isso de novo amanhã. But when we do conflict, Mas quando nós lidamos com um conflito, it actually makes our marriage stronger. isso faz o nosso casamento mais forte. Because I trust you. Porque eu confio em You trust você. me. E você confia em mim. Avoid conflict with your kids. Mas evitar o conflito, por exemplo, com seus filhos. Are you guys still with me? Vocês estão aqui comigo ainda? Are you okay? Tá tudo bem? If you avoid conflict with your kids, Se você evitar o confronto com seus filhos, does it create less conflict? vai criar menos conflito. I'm a big tough guy, Eu sou um cara durão, brave.
corajoso. I'm a Braveco man. Eu sou um homem da Braveco, que é a Sometimes I'm empresa dele. afraid to confront my kids. E às vezes eu tenho medo de confrontar meus filhos. I'm like, please. Eu fico, ai meu Deus. No, don't throw a fit. Não, sorry. We're in Target. Don't throw a fit. Não joga alguma coisa, não joga uma roupa aí na We're in Target. Target. Estamos no meio da Target. Please stop. Por favor, para. Right? Sabe? You're like on the ground with your kids. I'm not ready yet. I'm not ready yet. My Não, time is up, but I'm not done. eu já extrapolei o tempo, mas eu não acabei. Are we done? Vocês já No, cansaram? we're not done. No, don't play yet. It's not playing time yet. Tell him not to play. Não toca, mano. Eu acho que ele tá falando sério. Pastor, control your people. Pastor, controla a tua galera aí. Pretty soon I'm like, I'll give you candy if you'll behave. Eu chego no meu filho e falo, olha, eu vou te dar doce se você se comportar, não é isso? Your kids start to throw a fit, a tantrum, Se o seu filho começa a jogar and coisas, you're like, oh, here's some candy. você fala assim, toma aqui um doce. Does that actually create peace? Isso cria paz? It doesn't create peace, Não does it? cria paz, não é, gente? Did the child learn what to do when it's feeling sad? A criança aprendeu o que fazer quando estiver se sentindo triste? Did it learn what to do when it's feeling emotional? Ela aprendeu o que fazer quando está se sentindo emocional? No, it just learned that it will get candy if No, it throws itself on the ground. Ela só aprendeu que se ela se jogar no chão e fazer birra, ela vai ganhar doce. And it creates more chaos. Então isso cria mais caos. The Bible says this, A Bíblia diz assim: raise up a child in the way that it should go. ensine a criança o caminho que ela deve andar. And when it grows old, E quando ela envelhecer, it won't depart from it. não se desviará do caminho. The child doesn't know A how to criança, get rid of chaos a in its life. criança não sabe como se livrar do caos na sua vida. Do your kids know how to get rid of chaos A in sua their life? criança sabe como se livrar do caos? No. Não. Your daughter's 14. Sua filha tem 14 anos. She's like, this is what I want. Ela fala, é isso aqui que eu quero. Every other kid is wearing this skirt. Todas as outras meninas estão usando essa sainha. Does she know Ela how to sabe create peace and order in her como life? criar paz e ordem na sua vida? No. Não. Should she be able to have a conversation with you? Ela vai ter a possibilidade de ter uma conversa com você? Yeah. Sim. Can we hear them? Podemos ouvi-los? Can we talk to Podemos them? falar com eles? Yes. Claro. But kids don't raise themselves. Mas as crianças não fazem a si mesmas. Elas são formadas. And if we don't confront chaos, E se nós não confrontarmos o there's caos, lots of chaos in a kid's life. porque vai haver A muito lot. caos na vida de uma criança, muito. Then we end up being ruled by these kids. Então nós acabaremos sendo comandados por essas crianças. And we're afraid that we won't have connection with them. E aí teremos medo de não ter conexão com elas. So we say, keep the chaos Então nós falamos, fica aí com o caos, so we can be connected. para que possamos estar But conectados. it never works. Mas isso não funciona. It never works. Não funciona. It's not actual real connection. Isso não é conexão verdadeira. It's chaos. É caos. You don't get peace Você não ganha paz by avoiding chaos. por evitar caos. You get peace Você ganha by paz learning how to confront it. quando você aprende a confrontar o caos. Do you guys remember the story of the Israelites? Vocês se lembram da história dos israelitas? The Israelites are in bondage for 400 years. Os israelitas, eles estavam em escravidão durante That's a 400 long anos. time to be a É slave. muito tempo para ser um escravo. 400 years. 400 They're in anos. bondage. Eles estão cativos. Moses comes Moisés vem and he frees the Israelites e ele liberta os israelitas through a series of miraculous events. por uma série de eventos Do miraculosos. you guys know the story Vocês already? conhecem essa história, não conhecem? Like Bible School, Children's Church. Quando a gente conta na história bíblica, The Red Sea parts. o Mar Vermelho se abre, The enemies pursuing them, o inimigo está os perseguindo, and they cross through the Red Sea. eles estão atravessando o Mar Vermelho, And God kills them with the sea collapses on them. e aí Deus mata eles, fechando o mar sobre eles. And then they start walking through the wilderness to the promised E land. aí os israelitas começam a andar no deserto rumo à You guys terra with me? prometida. Vocês estão comigo? The Israelites are marching out of slavery. Os israelitas estão marchando para fora da escravidão. It's about a 40-day journey. É uma jornada de 40 dias mais ou They're menos. marching. E eles estão marchando. 40 years later, 40 anos depois, they're still marching eles ainda estão marchando. because a man is leading them. Porque um homem está os liderando. And men are bad at directions. E os homens são ruins de direção.
You know, all the women were like, I told you to take a left. E sabe quando as mulheres falam bem 40 assim? years, let me lead. Quando a mulher vira e fala bem assim, eu falei pra você pegar a esquerda, já fazem 40 anos, deixa eu liderar. No, Não, pay attention. presta atenção. What's happening? O que está acontecendo? When the Israelites are going around and around and around, Enquanto os israelitas estão andando em círculos e círculos, what's o happening? que está acontecendo? There's a fire by night Existe um fogo de noite and a cloud by day. e uma nuvem de dia. They have manna, Eles tinham maná, which is food of the angels. comida dos anjos. It's manna and it's meat. Tinha maná e tinha carne. They were Brazilians. Eles eram brasileiros. All they wanted was meat, Tudo que eles queriam era carne. flatbread and meat. E aí eles comeram carne de flatbread. Tudo que eles queriam era um pão e carne. Forget it. Just forget it. Esquece, gente. They're eating food Eles estão comendo that comida angels eat. que os anjos comem. Their clothes don't wear out. A roupa dele, gente, não envelhecia. 40 Por years, 40 the anos, same style. eles usavam o mesmo estilo. That would be rough. Isso deve ter sido duro. Ladies, all the ladies would be so disappointed. As mulheres ficariam tão desapontadas com isso. Are you getting this? Vocês estão entendendo aqui? Could you imagine Você consegue walking imaginar out here andando aqui, and there's fire above you, havendo um fogo sobre você? just above you. Aqui, acima de você. And the next day, the sun's out No outro dia, quando o sol But there's a sai, cloud. vem uma nuvem. and the presence of God is in the E cloud. a presença de Deus está na nuvem. What's happening? O que está acontecendo? Why is God keeping them in the wilderness? Por que, que Deus estava os mantendo no Is God deserto? lost? Será que Deus estava perdido? Does God not have the ability to lead them? Será que Deus não tem a habilidade de liderá-los? Não. Não. What's happening? O que está acontecendo? The Israelites came out of Egypt Os israelitas saíram do Egito as slaves como escravos, with bondage in their mind. com cadeias em suas mentes. They weren't just physically slaves. Eles não eram apenas escravos fisicamente. They were emotionally. Eles eram escravos emocionalmente, espiritualmente. They had trauma. Eles tinham traumas. They actually had real trauma. Eles tinham traumas verdadeiros. They got to a point where they said, "You brought us out here just to die." Chega um ponto que eles falam: você nos trouxe até aqui para morrer. They're traumatized. Eles estão traumatizados. After 40 years Depois de 40 of anos encountering God, de se encontrar com Deus, Moses strikes a rock. Moisés bate There's numa pedra, water flowing out of it. flui água da Think pedra. about the miracles. Pense sobre os milagres. Think about all the miracles. Pense sobre todos os milagres. 12 of them go into the promised land. 12 deles vão até a terra prometida, The land with milk and honey. a terra que tinha leite e mel. The spies come out, Os espias saem and 2 of them, e 2 deles, Joshua and Caleb, Josué e they're Caleb, carrying this incredible fruit. eles estão carregando esse fruto incrível. And all of the rest, E todo o resto deles, 10 of them, os outros 10, say, "We can't go in. diziam: nós não podemos entrar na There's terra. giants." Tem gigantes lá. And they said that we look like grasshoppers. E ele disse que nós seremos como gafanhotos that diante deles. Vocês se lembram dessa parte? We look like grasshoppers Nós in their eyes. parecemos gafanhotos diante dos How does gigantes. he even know? Como é que eles sabem disso? Did he walk up to a giant? Será que ele chegou num gigante? Excuse me, sir. Com licença, senhor. What do I look like to you? Como eu me pareço para And você? the giant was like, "You look like a grasshopper." Aí o gigante virou e falou: você parece um gafanhoto. No, Não. it was in their mind. Era a mente dele. It's a trauma in their mind. Era um trauma em sua mente. Oh my gosh, he's brought me here to die again. Ai, meu Deus, me trouxeram I'm para cá gonna be para morrer de enslaved novo. again. Eu vou ser I'm escravizado gonna be de in novo. prison again. Serei aprisionado I'm de gonna be novo. stuck again. Serei preso novamente. See, you can drive Israel out of Egypt, Veja, você pode tirar Israel do Egito, but Egypt was still living in Israel. mas o Egito continuava morando dentro de Israel. And it took that whole generation dying. E levou uma geração inteira que pereceu. They all had to die Todos eles tiveram que morrer in order for them to enter the promised land. para que pudessem entrar na The terra land that God prometida. had for them. A terra que Deus tinha para eles. Not just their kids. Não apenas para seus He filhos. had it for them. Ele tinha para eles.
The giants that were in the land, Os gigantes que estavam na terra, when the Israelites finally went into the promised land, quando finalmente os israelitas entraram na terra, they didn't even have to fight the giants. eles nem sequer tiveram que lutar contra os gigantes. God left the giants in the land to take care of it. Deus tinha botado os gigantes na terra para cuidar da terra. For them. Para eles. It wasn't their downfall. Não era a sua ruína, It wasn't their death. não era a sua morte. It was actually their success. It Era, was na their verdade, inheritance. o seu sucesso e sua herança. God was trying to set them up for success. Deus estava construindo para eles um ambiente de sucesso. But they had chaos inside of them. Mas eles tinham caos dentro deles. He kept trying to tell the Israelites, I'm a good God. Ele continuou tentando dizer aos israelitas: eu sou um bom Deus, eu sou um bom pai, eu te amo, I care for you. eu cuido de I você, see you. eu te vejo, I know you. eu te conheço. I'm not leading you to death. Eu não estou te liderando para a I'm leading morte, you to life. eu estou te liderando I para a have good vida. things for you. Eu tenho coisas I'm boas para guiding você, you. eu estou te guiando. That's what God was doing for them. Isso é o que Deus estava fazendo gonna por nurture eles. you. Eu vou te nutrir. But they were stuck Mas eles estavam presos in their own bondage. na sua própria cadeia. You can play now. Agora você pode tocar. God has called us to live in divine order. Deus está nos chamando para viver em ordem divina. He's called this church to live in divine order. Ele chamou essa igreja para viver em ordem divina. He wants to get us back into right alignment. Ele quer nos colocar de novo em alinhamento perfeito, Divine order. na linha perfeita. It's not control. Não é controle. He doesn't want to control you like your parents did. Ele não quer te controlar como seus pais It's fizeram. not bondage. Não é uma cadeia. He's not here to shame you. Ele não está aqui para te envergonhar. He's not going to put you back in a spot where you barely escape. Ele não vai te colocar num lugar novamente onde você mal He's escapou. here to bless Não, you. ele está aqui para te Be a abençoar, good father. para ser um bom pai. He wants to give you freedom. Ele quer te dar liberdade. He wants to give you life. Ele quer te dar vida. He wants to help you thrive. Ele quer te ajudar a prosperar. But we have to come and surrender to him. Mas nós temos que vir então e nos render a Ele. And we have to learn how to confront E nós the temos que chaos in our aprender life. a confrontar o caos em nossas vidas. It's not about praying a prayer Não é sobre fazer uma oração or singing a song. ou cantar uma canção. It's about taking a step. É sobre dar um passo. What's the chaos in your life? Qual é o caos na sua vida? That's the question. Essa é a pergunta. What's the chaos? Qual é o caos? It's not shame on you because you have chaos. Não é tipo assim, que vergonha de você por você ter What's the caos. chaos? Não é. Qual é o caos? Are you avoiding conflict in your marriage? Você está evitando conflitos no seu casamento? That doesn't make you evil. Isso não te faz mal. You need some tools. Você só precisa de algumas You need ferramentas. to learn how to do conflict in your marriage. Você precisa aprender como lidar com os conflitos Are no seu you casamento. avoiding conflict with your kids? Está evitando confronto com seus filhos? Are you using substance Você está usando substâncias to make yourself feel better, para te fazer sentir melhor? but it doesn't actually lead to life? Mas isso não te leva para a vida realmente? What's the chaos? Qual é o caos? I just want you to close your eyes. Eu só quero que você feche seus olhos por um minuto. Some of us have chaos in our lives Alguns de nós temos caos na nossa vida because we're living in sin. porque estamos vivendo em pecado. We're actively living in sin. Nós estamos ativamente vivendo em We're pecado. hiding things. Estamos escondendo coisas. We have secret sin that we haven't told anybody. Nós temos segredos que nunca contamos para ninguém. We're hiding. Estamos escondendo. It's impossible to live in divine health and order when we're hiding. É impossível viver em plena saúde e vida escondendo algo. Jesus said, "Come to me as you are. Jesus disse: "Vem até mim como você está. Come to me as you are. Vem a mim como você está. And I will give you life." E eu te darei vida." Tonight, Jesus Hoje, Jesus wants to give us life. quer nos dar vida. Some of us are stuck in bondage. Alguns de nós estamos presos em cadeias. We're looking at pornography. Estamos vendo pornografia. We're getting drunk. Estamos ficando bêbados. We're using a substance. Ou usando substâncias We're hiding. que estamos escondendo. Tonight, God wants to free us. Hoje, Deus quer nos libertar. For some of you, you know tonight Para alguns de vocês sabem que hoje
You're living in bondage because there's an area of your life that you need to grow in. Vocês estão cativos porque tem áreas da sua vida que precisam de It's the crescimento. way you see yourself. É a maneira que você se vê. It's the way you think about É a yourself. maneira que você pensa sobre si mesmo. I see myself the way that my parents saw me. Olha, eu me vejo da maneira que os meus pais me viam. And you know, you need to make a commitment tonight E aí você sabe que tem que fazer um compromisso essa noite to get help for that. de receber ajuda To por see isso, yourself how God sees you. para se ver como Deus te vê. But tonight I want to do something. Mas hoje eu quero fazer algo. It always takes an act of bravery Sempre é necessário um ato de coragem to get out of bondage. para sair do cativeiro. It always does. Sempre. God does not control us. Deus não nos controla. He doesn't force us. Ele não nos força. It's a gentle, beautiful invitation É um convite gentil e bonito of love, de amor, of freedom, de liberdade, of life. de vida. Tonight where you're at, Hoje, onde você está? if you know that there's an area of your life Se você sabe que há uma área da sua vida that you're living in bondage, que você está vivendo em cadeia, I want you to raise your hand. eu quero que você levante sua mão onde você no está. shame. Não tem vergonha nisso. Absolutely no shame. Não há It's not vergonha shame. nenhuma nisso. Não é want you to be vergonhoso. honest. Seja honesto. I just want you to be honest. Quero que você seja honesto. If you missed this morning, I told my story Se você perdeu hoje de manhã, eu contei a minha história. of being addicted to masturbation, Eu fui viciado em masturbação. of being addicted to pornography, Fui viciado em pornografia. of going through a divorce and a nervous breakdown. Passei por um divórcio e uma quebra There's nervosa. no shame in going through hard things. Não existe vergonha em passar por There's no coisas shame in being difíceis. stuck in bondage. Não existe vergonha em estar preso numa cadeia. I want to invite the ministry team up Eu tonight. quero convidar o time de ministração, o time Just profético. come quietly. Venham quietamente aqui para frente. E os líderes também. Venham silenciosamente aqui para frente. Tonight, if you're in a spot Hoje, se você está num lugar where you know I'm living in bondage, em que você sabe que está vivendo em cadeias, and I want tonight to be the last night, e eu quero que essa noite seja a última I can't noite, keep living like this. porque eu não posso continuar vivendo assim. I don't care what the person says next to me. Eu não ligo pro que a pessoa do meu lado I fala. don't care what my husband thinks. Eu não ligo pro que o meu marido I fala. don't care what my wife thinks. Eu não ligo pro que a minha esposa I fala. can't go on another day Eu não in this posso bondage. passar mais um dia vivendo essa cadeia. Tonight, I want to invite you up Hoje eu quero te convidar to take a radical step. para dar um passo radical. The Bible doesn't say, tell God all your problems and nobody else. A Bíblia não diz assim, fale para Deus seus problemas e não conte para mais ninguém. The Bible says, confess your sins to one another A Bíblia diz, confessem seus pecados uns aos outros, so that you can be free. para que vocês possam ser libertos e inteiros. So tonight, I want you to come. Então hoje eu quero que você venha. Don't wait. Não I espere. want you to come. Eu quero que você venha. Come to the front. Venha até a frente. We want to pray with you. Nós queremos orar por wanna você. minister to you. Nós queremos ministrar sobre wanna você. pour out to you. Nós queremos derramar sobre você. If that's you tonight, I just want you to Se come. essa pessoa que esteve em cadeias é você, venha até a frente hoje. We're going to pray for you. Nós vamos orar por você.